A nossa saudação a você que está nos ouvindo e nos assistindo. A gente vai falar de um assunto muito importante, que é uma praga que preocupa bastante nesta época de pré-manejo, principalmente que estamos a pouco menos de 90 dias do plantio da soja. Estamos no desenvolvimento pleno das culturas de inverno. E para falar do assunto cigarrinha africana no estado do Rio Grande do Sul, que tivemos os primeiros focos registrados, né, e para explicar o que isso, né, tem que envidar por parte dos produtores em termos de manejo, a gente conversa com o Dr. Glauber Stirmer, que é pesquisador da CCGL, que está conosco aqui nos nossos espaços de mídias, nos nossos programas da Cotriel, para falar a respeito desta praga. Vamos falar justamente da cigarrinha africana, né? Como é que foram detectados esses primeiros focos aí desta praga? Saudação, Glauber, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Roger. É um prazer estar falando contigo e com os amigos da Cotriel. Exato, Roger. Basicamente, então, chegou mais uma espécie de cigarrinha que acomete a cultura de milho. Então, a cigarrinha africana, né, chamada de Leptodelphax maculigera, né, vamos falar aí de cigarrinha da africana para ser mais fácil o entendimento, é uma praga que recentemente foi identificada a sua primeira ocorrência no estado de Goiás. E essa primeira ocorrência refere-se à primeira chegada dela em nível da América, não só Brasil, mas como todos os países. Então, ela é advinda do continente asiático, né? Sua ocorrência mais forte na África e alguns outros países do sul da Europa, e aí agora ela chegou em Goiás e poucos meses consideramos que ela já está espalhada, né? Haja vista nós termos encontrado, então, aqui na área experimental da CCGL semana passada. Tá? Então, essa é uma cigarrinha muito parecida com Daubolus maides. Tá? Então, ela está mesclada com Daubolus maides, que é a nossa cigarrinha do milho, então um pouco mais conhecida, acometendo nossa lavoura de milho. Ela já está causando algum dano sério? Ele já tem uma infestação muito expressiva, que há um nível de alerta, de preocupação com essa cigarrinha, Glauber? Não, consideramos que ainda não, Roger. Basicamente, a predominância é da cigarrinha do milho. Então, a cigarrinha africana ela está presente, mas numa densidade populacional bem menor quando nós comparamos com a cigarrinha do milho. Aí é importante aqui mencionar que no campo a gente vai tratar como cigarrinhas. Não vamos conseguir, e para táticas de manejo, essa diferenciação da cigarrinha do milho e da cigarrinha africana. Ela tem algumas características de diferenciação, porque a cigarrinha africana ela é da família Delpacite, em relação à cigarrinha do milho, que é Cicanelídeo. Então, por ter famílias diferentes, tem algumas características, né, que a gente utiliza até para separação e identificação. Dentre elas, o tamanho, a cigarrinha africana é consideravelmente menor, mas lembrando aqui que nós estamos falando de um inseto de 3 a 4 milímetros de tamanho, então, quando a gente fala na cigarrinha africana, menor ainda. Uma característica de antena, ela não possui aqueles 2 pontos negros na fronte, né, entre os olhos da cigarrinha do milho, né, que é muito utilizado como identificação a campo. Então, assim, uma pessoa que não tem expertise ou uma lupa, por exemplo, dificilmente vai conseguir separar elas no campo. Mas fica aqui a mensagem que temos mais uma espécie. Mas o importante é que o manejo não muda. Isso que faz aí a principal informação para o nosso associado, para o nosso agricultor aí ouvinte. Glauber, há uma forma de conseguir eliminar totalmente essa população, né? Os inseticidas do mercado, eles dão conta, vai acabar sobrando algum resíduo desse inseto, a questão do ciclo dele, se ele for eliminado agora, mais tarde ele pode voltar, o que a gente pode falar sobre isso? Roger, infelizmente estamos tendo grandes dificuldades em relação ao manejo efetivo dessa praga. Basicamente por vários motivos. Entre elas, uma alta dispersão desses insetos, né? Então, ela acaba migrando de outros locais para as lavouras de milho. Tá? Propriamente, os inseticidas, eles não conseguem controlar eficazmente. Né? Então, a gente, hoje, nos nossos trabalhos, um controle aí de 50%, 60% é um nível de controle elevado para Daubolus, né? Para cigarrinhas.
Porém, aí se a gente, por exemplo, fazer uma aplicação sobre 10 insetos, sobrou 4 ainda. Tá? Então, veja que é um nível de eficaz baixo. Tá? Então, isso preocupa. Obviamente, também, a característica desse inseto se alimentar do cartucho da planta de milho dificulta o manejo, porque em poucos dias a planta cresce, coloca uma folha nova, e essa folha não tem residual de produto, seja químico ou biológico. Basicamente, dificulta o manejo, o que acarreta a necessidade de várias aplicações e com intervalos mais curtos do que o agricultor está acostumado para outras pragas, para o manejo aí, que normalmente você faz 14, 15 dias, quando a gente fala para a cigarrinha do milho, intervalos de 5 a 7 dias, né, não zerando a população. Tá? E um fator que me preocupa muito, Roger, né, eu acho que a cigarrinha africana veio para dar uma movimentada na discussão e trazer informação, é a questão do cenário atual para manejo de cigarrinhas. Tivemos um inverno extremamente ameno, tá? E isso afeta drasticamente o comportamento da praga em relação à pressão populacional, a esse que nós chamamos de ponte verde. Desde que adentrou a cigarrinha do milho aqui no Rio Grande do Sul, 2020, nós não tivemos um cenário tão caótico como está esse momento. E aí trago dados para fundamentar o que a gente está comentando para ti aqui e para os nossos pessoas que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo. A nossa rede de monitoramento, a Ecotrial é uma das parceiras, traz informação principalmente das regiões que já semearam milho, tá? Então temos regiões aí que temos milho em V1, V2, tá? Principalmente a região norte ou noroeste, onde que a população está 2, 3 vezes maior se nós compararmos ao mesmo período do ano passado ao período lá de 2021. Tá? Então, basicamente, isso é qual o motivador? Inverno ameno, pouca geada, muito milho tiguera, que acaba sendo uma consequência de não ter geada, tá? E aí culmina em alta população, e normalmente essa população é remanescente do milho safrinho. Por consequência, nós temos, além da alta população, um nível de infectividade. E quando nós falamos dessas cigarrinhas, nós precisamos deixar claro para vocês que não é a alimentação em si desse inseto o problema. Ela é uma praga vetora. Quando ela se alimenta da planta de milho, ela joga para dentro da planta 2 bactérias e um vírus. As bactérias e vírus, nós não temos manejo, nós não temos um antibiótico para aplicar na planta de milho. Então, a gente sempre precisa tentar controlar o vetor, esse inseto, antes de jogar essa carga de bactérias e vírus para a planta. Então, como essas populações são remanescentes da safrinha, elas já estão infectadas, que nós chamamos, temos um nível elevado de insetos bacteriolíferos. E ainda, para piorar um pouco a situação, normalmente essa janela de semeadura que o produtor faz são com híbridos que têm um ciclo mais rápido. Por consequência, muitos deles têm uma menor tolerância ao complexo de enfesamento. Por isso, essa preocupação. Então, Roger, basicamente, a mensagem é: não podemos subestimar cigarrinhas do milho, seja ela cigarrinha do milho, seja ela cigarrinha africana. Por quê? Porque desde 2020, que ela adentrou, nós não tivemos nenhuma safra que a condição climática nos permitisse a cultura expressar seu alto potencial produtivo. Nessa safra, os prognósticos nos trazem que vamos ter um ano positivo para a cultura, mas pode ocorrer um ano que a cigarrinha expresse seu total potencial, que é gigantesco em relação a causar dano. Por isso, a mensagem da importância de monitorar, de manejar assertivamente, eficazmente, essa importante praga da cultura de milho. Glauber, a gente está falando da cigarrinha do milho, né? Mas o produtor de soja, né? O produtor das outras culturas, ele tem que ficar muito atento, né? Porque é uma praga que causa danos, como você disse, ela coloca um vírus, né? Que pode ficar incubado um tempo, depois ele pode emergir, né? Então, todo cuidado é pouco, inclusive até para o produtor de soja, né? Exatamente, Roger. Ainda a gente, falando especificamente das cigarrinhas, né? Nós ainda não confirmamos, né, resultados em relação a essa transmissibilidade para outras culturas, a não ser
a questão de milho, teucino, mas é uma preocupação, Roger. Basicamente, uma praga, esses insetos eles vão se adaptando ao ambiente, e é um risco iminente, sim, de nós termos severos problemas em outras culturas. Tá? Mas, obviamente, temos várias pragas. Trips, por exemplo, quando a gente falar um pouquinho de soja aqui, é um exemplo disso. Né? Nós não tínhamos ele como importância na cultura, nos últimos 2 ciclos se tornou uma importante praga agrícola. Né? Mas, possivelmente, pela condição climática desse ano, a gente venha a ter uma grande dificuldade em velhos conhecidos do nosso sojicultor, que são as lagartas e percevejos. É um ambiente que favorece mais insetos. Não que os demais não vão continuar problemáticos, né? Mas aí, especificamente, trips, por exemplo, vai reduzir por uma questão de pluviosidade, tá? E aí lagarta e percevejo se torna um grande desafio para o manejo. Então, sempre a ter, né, e procurar assistente técnica da cooperativa, né, da Cotrieldas, para estar munido de informações corretas para posicionar, porque muitas vezes, Roger, a aplicação é feita, mas em insetos, uma aplicação errônea no sentido de tardia, atrasada, não no momento adequado, pode não surtar em efeito positivo. E o investimento do produtor foi o mesmo. Por isso a importância, né, de conhecer esses insetos, do potencial de dano, do momento adequado de manejar. A gente agradece, então, o doutor Glauber Stirmer, da CCGL, falando, então, sobre a cigarrinha africana no estado do Rio Grande do Sul. Os primeiros focos, então, detectados, merece, então, o destaque, merece o cuidado do produtor, não só a cigarrinha africana, mas as cigarrinhas em si. Elas foram detectadas na lavoura do milho, mas o produtor tem que ficar atento e, claro, evidentemente, nós teremos outras oportunidades de explanar aqui também outras pragas que têm que merecer atenção por parte do produtor. É a entrevista técnica da semana.